Classificação de contas para o exame de suficiência ou concursos para contadores. Pensa no assunto que as pessoas têm dificuldade, que é de classificar a conta, né? Saber se é uma conta do ativo, se é uma conta do passivo, se é uma conta de PL, de receita, despesa. As pessoas têm muita dificuldade nisso. Mas fica tranquilo porque você não é o único, você não está sozinho. E eu gravei aqui essa aula para te ajudar, de uma vez por todas, a você aprender como é que você classifica contas lá na sua prova do exame de suficiência ou concurso público para contador. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Nós aprovamos, em média, lá no exame de suficiência, cerca de 80% dos nossos alunos, com um método simples, tranquilo, fácil de qualquer um acompanhar, e você só precisa de 1 hora por dia nos seus estudos. Para você saber um pouco mais sobre esse método, eu preparei uma aula gratuita. Está lá no primeiro comentário fixado, corre lá, clica e se cadastra que eu vou te mandar para o seu e-mail essa aula, para você aprender como é que você estuda e como é que você passa no exame de suficiência. Pois bem, pessoal, sem mais conversa, vamos aqui aprender a classificar contas de uma vez por todas, para que você aprenda de forma definitiva esse assunto e acerte todas as questões na sua prova do exame de suficiência ou no seu concurso público. Nos vemos na aula. Vamos lá, trocar de tela. Primeira questão, essa é uma questão da FGV, beleza? É uma questão de concurso público da FGV. Vamos lá. Uma empresa apresentou os seguintes saldos. Aí aqui a questão dá um monte de conta, tem aqui uma porrada de conta contábil com um saldo devedor e o saldo credor. E no final ele pede o seguinte: considerando-se as afirmações apresentadas, o saldo, ou seja, ele quer saber qual que é o saldo do ativo do passivo não circulante, do PL ou do ativo não circulante. Ele quer saber dos 5 aqui qual que é a informação correta, certo? Qual que é o saldo correto? Ah, o ativo tem saldo de 39 mil? Não sei. O passivo circulante é 25 mil? Não sei. A gente vai descobrir, certo? A primeira coisa numa questão dessa que vocês têm que fazer é o quê? Primeiro, ler aqui a questão, óbvio, né? Que olha, muita gente não lê a questão por inteiro e tentar entender o que ela está pedindo. Essa é a primeira coisa, entender o que a questão pede. A questão pede para você mostrar qual que é o saldo do grupo de contas correto. Se é o ativo circulante, que é 39 mil, se é o passivo circulante, que é 25 mil, enfim. Então, para você responder essa questão de forma correta, você tem que vir aqui na questão e sair classificando cada uma das contas. Então, vamos lá. Ativo é caixa e equivalente caixa. É uma conta do ativo circulante. Isso daqui acho que todo mundo sabe. Tributos a pagar. Falou a pagar, é uma obrigação, é um passivo. E aqui ele informa de curto prazo. Se é curto prazo, é um passivo circulante. Contas a receber. Se é a receber, eu tenho um direito de receber algo de alguém. Se é um direito, é o que, meu povo? Comenta aí. Se é um direito, é o quê? É um ativo. Como é de curto prazo, é um ativo circulante. Estoques, a mesma coisa, é um ativo circulante. Eu vou marcar até aqui para a gente falar um pouco sobre o estoque. Só um detalhezinho. Reserva de lucros, é uma conta do quê? Uma conta do PL, né? Capital social, também é uma conta do PL. Tributos diferidos ativos. Tô na dúvida. Vou marcar aqui de amarelinho, né? Tô na dúvida. Nem todo mundo sabe o que é, tô na dúvida. Vou marcar aqui. Vamos ficar pendente aqui esse tributo diferido ativo. Eu sei que é do ativo, mas é do ativo circulante ou do ativo não circulante? Não sei. Ações em tesouraria, essa daqui é campeã. Toda prova tem a questão sobre ela. É uma conta do patrimônio líquido. Só que, é uma conta redutora. Contas do PL tem natureza credora, certo? E ações de tesouraria, estão vendo aqui, tá com saldo devedor. O que é uma ação em tesouraria, só para vocês saberem? São ações que a empresa emitiu, por exemplo, na Bolsa de Valores, e ela vai lá e compra as próprias ações. É isso que é ação em tesouraria. Outros resultados abrangentes. Aqui é uma conta da DRA. Porque está aqui. Enfim, e do PL também, vai lá para o PL também. Imobilizado é ativo não circulante. Investimento em controladas é ativo não circulante. Fornecedores, curto prazo, passivo circulante. Empréstimos e financiamentos, a pagar, ou seja, empréstimo a pagar, ensinos a pagar a longo prazo, é um passivo não circulante. E mais uma vez aqui, tributos diferidos passivos. Eu também não sei, nunca vi essa conta na minha vida. Tudo ok até aqui, pessoal? Conseguiram pegar a parte da classificação? A gente ficou pendente aqui 2 contas e meia, que são as em amarelinho, tributos diferidos ativos e passivos e estoques, Vamos lá, vamos começar. Eu não sei qual é a classificação dessas duas aí, os tributos diferidos.
Então bora começar a responder as questões aqui. Bom, primeiro passo, eu tenho que ir agora somar o saldo delas, né? Ativo circulante. Ativo circulante. Eu tenho o que aqui? Eu tenho 2.000, eu tenho 10.000, 12, 32. Tem mais algum ativo circulante? 32, não, 1, 2, temos aqui ativo circulante 32.000, é isso mesmo? Estoques, contas a receber e ativo e caixa equivalente caixa, pronto. Ativo circulante 32.000. Próximo grupo de contas, passivo circulante. Vamos lá, quem é que está no passivo circulante? Contas a pagar, curto prazo, R$15.000. Tem mais algum passivo circulante? Não tem. Passivo circulante, R$15.000. Vamos agora para o ativo não circulante. Vamos somar aqui quem que é ativo não circulante. Nós temos aqui imobilizado 80.000, investimentos em controladas 51.000, ou seja, R$131.000. Vamos agora para o passivo não circulante. Cadê? Empréstimos a pagar de longo prazo, 30.000, 30.000. E por último, as contas do PL. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos lá, PL, temos o que? Reserva de lucros, 30.000, capital social, 100.000 vai 130, ações de tesouraria vai reduzir, 25.000, você vai ficar 105.000, outros resultados abrangentes, 10.000 vai ficar 115.000, PL. Pô, beleza, mas aqui eu não tenho resposta, eu não tenho nenhum gabarito. Qual que é o problema aqui? É exatamente aqui, na parte de tributos diferidos ativos e passivos. Eu não sei qual que é a minha classificação dessa conta. Pessoal, bora olhar aqui onde é que essa conta está lá no plano de contas. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui do computador. Aqui, pronto. Vamos lá. Na página 30 lá do edital, você vai encontrar o seu plano de contas. Nós queremos saber o quê? Se tributos diferidos ativos e passivos é curto prazo, ou seja, circulante, ou longo prazo, ou seja, não circulante. Então, vem aqui no ativo, ativo circulante. Dá uma pesquisada aqui, se você vai encontrar tributos diferidos. Aqui vocês vão ver essa conta, mas está errado, certo? Tributos diferidos você vai encontrar no ativo não circulante. Cadê? Tributos diferidos. Aqui, pronto. Conta 10201, pronto, aqui. Tributos diferidos. Ou seja, esses tributos diferidos aqui, isso daqui, ó, essa conta aqui, esse 7.000, ele é uma conta do ativo não circulante. Logo, esse valor aqui vai ser 138.000. Então, o meu saldo do ativo não circulante é 138.000 e minha resposta é a letra E. Então, perceba, pessoal, o detalhe aqui. Se eu não soubesse que tributos diferidos ativos eram a conta do ativo não circulante e colocasse no circulante, ele viria para cá. E o ativo circulante, em vez de 32, seria 39. Aí eu marcaria o que? A letra A, que está errado. Não é o gabarito. O gabarito é a letra E. Ativo não circulante é R$138.000. Beleza? Essa aqui é uma questão da FGV, de concurso público desse ano, que eu tenho certeza absoluta que vai cair. Se não cair algo extremamente muito parecido com isso daqui, vai cair algo muito próximo, certo? Se não for o irmão, vai ser o primo. Mas anota o que eu tô falando. Algo muito parecido com isso daqui vai cair na sua prova, certo? Fala, contador, você já imaginou passar férias num local como esse e no meio das suas férias o telefone toca e é um cliente, um problema que só você pode resolver no seu escritório? O que você vai fazer? Você vai abandonar isso daqui? Não, né? Na verdade depende. Qual sistema contábil você utiliza? Se você utilizar a MacroSystem, você não vai precisar sair disso aqui para poder resolver pendências do seu escritório. Por quê? Porque a MacroSystem é um sistema totalmente em nuvem. Esquece todo aquele equipamento que você precisaria ter no seu escritório. Basta apenas um computador e você resolve tudo que você quiser do seu escritório, de onde você quiser. E detalhe, na MacroSystem você vai ter acesso ao DP, fiscal, contábil e financeiro para até 3 clientes de forma totalmente gratuita. Pois é, você que está começando a carreira agora, você pode trabalhar de um local como esse sem gastar nada com o seu sistema contábil. Então gostou? É só você ir aqui no link aqui embaixo e fazer o seu cadastro. E utiliza o cupom FELI13. Porque com esse cupom, quando você for crescendo, aí sim, você vai ter um desconto de 30% na sua primeira mensalidade utilizando o MacroSystem. Então vem para cá que você vai conseguir trabalhar desse paraíso utilizando o sistema MacroSystem. Próxima questão. Essa aqui também é da FGV e é desse ano. Essa daqui é uma mistura de DRE com o CPC 02. DRE mais o CPC 02. Uma empresa brasileira de grande porte apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial em 31 de 10 de 2024. Aí aqui ele fala os saldos, blá blá blá.
né? Agora começa a emoção, vamos lá. Em 7/1, a loja vendeu metade do seu estoque, ou seja, vendeu metade disso daqui para um cliente nos Estados Unidos por um montante equivalente a $4.000. Show de bola. Com recebimento previsto para 90 dias. Vou trocar aqui, botar um verdinho. Na data da venda, a cotação do dólar era 5,64. Ainda era previsto que a cotação do fechamento da DRE em 30/11/2024 seria 5,70. Em 30/11/2024, o dólar fechou efetivamente a 6,10. Assinale a opção que indica o resultado bruto da loja na demonstração do resultado do exercício no mês de novembro. Meu povo, essa aqui é o tipo da questão que tem mais informação do que precisa, certo? Que tem metade das informações aqui, na realidade 60, 70% das informações aqui são desnecessárias. Então aqui só para confundir a mente de vocês. E aí vocês com a prática têm que começar a identificar isso. Questão da FGV tem muito disso, tá? Tem muito de informações que estão ali de gaiato. Estão ali. Não vão ser usadas para nada. Vai ser usada para nada. Mas tá ali. Arroz de festa. Penetra. Ninguém chamou. Tá ali. Mas é a vida. É assim que As questões da FGV são simples, porém eles dificultam de que forma? Dessa forma, colocando coisas que não caem, né? Por exemplo, tem PL aqui, vocês vão ver que não vai usar para nada. Aí você que está aí respondendo a questão, fica pensando, meu Deus, essa informação aqui eu não usei, tá tão simples, é só isso mesmo, né? Porque tem PL aqui, tem 3 cotações de dólar, meu Deus do céu. Vocês vão ver que é só para atrapalhar, é para colocar exatamente essa dúvida em vocês, certo? É só para colocar essa dúvida em vocês mesmos. Então assim, não duvidem da capacidade, que eu tenho certeza que vocês vão acertar essas questões na prova. Então vamos lá, começar a resolver essa questãozinha aqui bacaninha. Bom, primeira coisa, qual é o nosso primeiro passo? Entender o que a banca está pedindo, o que a questão quer. A questão, meu povo, ela só quer uma informação. Ela quer aqui, ó, assinale a opção que indica o resultado bruto da loja na DRE. Pessoal, isso daqui é a parte básica de DRE, certo? É você saber a estrutura. DRE é um negócio muito simples. Por mais que tentem colocar medo em você, DRE é um negócio bem simples. DRE é basicamente isso aqui, ó. Eu sempre falo que DRE é um funil, né? Ela começa da seguinte forma: receita bruta menos deduções de venda vai chegar a receita líquida. Show de bola? Depois da receita líquida vai ter o quê? Vai ter o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Depois do CMV, depois que você subtrair da receita líquida o CMV, você vai chegar até o resultado bruto, que pode ser o quê? Lucro ou prejuízo bruto. Depois aqui vão ter as despesas, depois vai ter o resultado financeiro, aí vai chegar no lucro antes do imposto de renda, ICS-LL, aí você vai tirar o IR-CS e vai chegar finalmente ao lucro líquido do exercício. Meu povo, DRE é isso daqui, certo? Essa é a estrutura básica da DRE. Aí vamos lá. Você precisa saber, nessa questão aqui, onde é que foi dado o comando para a gente parar. Até onde ela falou, você vai me informar a seguinte informação. Ela pediu apenas o seguinte, meu povo. Pediu só isso daqui, ó, resultado bruto. Só isso. Daqui para baixo não vai usar nessa questão, beleza? Não vai usar nessa questão. Daqui para baixo apaga, esquece que existe. Galera, questão de prova, a gente tem que ser obediente. A gente só faz o que ela está mandando. Não tente ser proativo, calcular o lucro líquido do exercício inteiro. Não tente, não faça isso. Faça somente o que ela mandou. Ela mandou para você calcular o resultado bruto, calcule só o resultado bruto. Só isso. Não perca tempo com mais nada. Ah, professor, eu quero fazer. Não queira não. Seja preguiçoso nessa hora. Não queira não. Por quê? Você vai perder tempo, você vai se embananar e você vai gerar dúvida. Então pare onde a questão pediu. Se ela pediu só o resultado bruto, você vai fazer só o resultado bruto. É assim que funciona. Eu tô falando isso porque tem gente que já vi gente com questão igual essa, que errou porque foi calcular o lucro líquido. Falei, meu amigo, você leu o enunciado da questão, né? Por exemplo, nessa questão aqui ele não dá uma despesa com vendas, não dá imposto, tá nada. Mas se ele desse, ou seja, informações inúteis que você não precisa. Mas imagina se ele dá. Aí você vai lá, ó, e calcula o lucro líquido. E marca o lucro líquido. Olha que bacana. Se ferrou. Porque ele estava pedindo somente o lucro bruto. Vocês, a gente, tem que aprender a ser obediente. Ele só quer aqui. Só quer aqui o resultado bruto. Certo? Fechado? Então vamos lá. Então, de posse dessas informações, sabendo que eu só vou precisar de 3 informações aqui. A minha receita, o meu CMV e o meu resultado bruto.
Pronto, só vou precisar disso aqui, né? Vou tirar aqui essa câmera para não sair minha cabeça careca. Cadê? Aqui, pronto. Estamos aqui só com a tela. Qual que é a receita? Tá aqui, ó, 4 mil dólares. Pô, legal, Felipe, mas o meu CMV, ele tá em real, né? Tudo aqui está em real. E eu faço o que com esses dólares? Eu vou converter a qual taxa? A 5,64, a 5,70 ou a 6,10? Não sei quantos de vocês já chegaram lá no CPC 02, mas vocês vão ver que os elementos da DRE, eles têm que ser convertidos aqui, ó, na data, no dólar, né, na cotação do dólar, na data do evento. Então, se na data da venda a cotação era 5,64, é essa a cotação que a gente vai utilizar. 4 mil vezes 5,64. Isso daqui vai dar, meu segundinho, 4 mil, 5,64. Isso aqui vai dar, deixa eu apagar aqui, isso aqui vai dar 22.560. Pronto, essa é a nossa receita convertida. Qual que é o CMV? O CMV, ele é oriundo dos estoques, certo? Qual que é o meu saldo do estoque? 30 mil reais. Aqui a questão fala que ele vendeu metade do estoque. Qual a metade de 30? 15. Pronto. Então, para eu chegar ao meu resultado bruto, é só subtrair 22.560 de 15 mil. Eu tenho aqui 7.560, nosso gabarito, letra A. Questão de concurso desse ano da FGV. Questão que é cara da prova do exame de suficiência. Esse tipo de questão é a cara da prova do exame de suficiência. Questão que mistura dois conteúdos, questão que coloca informações irrelevantes, que você não vai utilizar, e questões de assuntos que são muito cobrados no exame de suficiência. Então, meu povo, isso daqui é a cara da prova. Já anota no seu caderno de erros, aí no seu caderno de ouro, rever essa live aí quantas vezes for necessário, porque eu tenho certeza que vai sair questão daqui, certo? Isso daqui é questão que é questão cara da prova do exame de suficiência. Não tenham dúvidas disso, certo? É por isso que eu digo, é fácil passar na prova, porque são esses padrões que a gente segue, são esses padrões que a gente vai ter que seguir. É assim que vai cair na sua prova. Se tá caindo assim em concurso, é assim que vai cair na sua prova. Então vamos seguindo aqui. Próxima questão, essa daqui não é da FGV, mas é a cara dessa primeira aqui. É igualzinha essa primeira. Não é da FGV, mas é filha. Mesma coisa, o balanço patrimonial 31/12/21 de uma empresa comercial apresentou os seguintes saldos. Aí dá um monte de conta com o saldo aqui. Aí você pega essa questão, ó. Aí você pega essa questão e já fica, meu Deus do céu, esse tanto de conta. Calma, gafanhoto, calma, você nem leu o enunciado, calma. Galera, é tranquilidade, beleza? Tranquilidade. Então vamos lá, ó. Ponto de atenção, sempre, antes de entrar em desespero, leiam o enunciado, né? O que está pedindo aqui? Pede-se qual o valor do patrimônio líquido desse balanço patrimonial, só isso. É que para você apresentar o saldo do PL desse balanço patrimonial, só isso. Exercício para casa, vocês vão classificar cada uma dessas contas aqui. Se ficar com dúvida, você vai deixar nos comentários lá na área de membros. Mas vamos primeiro aqui para a parte de PL, né? Que é o que importa para a gente ganhar tempo. Adiantamento a fornecedores é PL? Não. É o quê? Você vai descobrir. Adiantamento de clientes é PL? Não. Banco conta movimento é PL? Não. Bens imóveis? Não. Capital subscrito? Opa, isso aqui é PL. Duplicados a receber? Não. Estoque de mercadorias? Também não. Financiamentos a pagar? Também não. Fornecedores? Não. Opa, lucro acumulado? PL, show de bola. Participações societárias em empresas controladas? Não. Reserva de lucro a realizar? Excelente, isso aqui é PL. Capital a integralizar? PL. Depreciação acumulada? É PL? Não. É uma pegadinha. Aqui poderia ser se fosse despesa com depreciação, né? Que é uma conta de despesa que modifica o PL, mas aqui está só depreciação acumulada, não é PL. Então, não sabe o que é, olha no plano de contas. Juros a transcorrer também não é PL. Então, só temos que fazer o quê? Somar isso daqui. 100 mil com 43 mil de lucros acumulados, 143. Reserva de lucros a realizar, 9 mil, beleza. E capital a integralizar, 21 mil. Só que aqui, pessoal, capital a integralizar é uma conta redutora do PL. Anota essa informação, dá uma olhada lá no plano de contas. Capital a integralizar é uma conta redutora do PL. Então, somando tudo isso daqui que é PL e subtraindo aqui, ó, o capital a integralizar, a gente chega ao valor de quanto? 131 mil, que é o nosso gabarito, letra B de bola. Esse é o nosso gabarito nessa questão. Não é questão da FGV, mas é como se fosse a filha, certo? Então, galera, isso daqui é o que vai estar na sua prova. Esse tipo de questão de classificação de contas é o que vai estar na sua prova. Beleza? Alguma dúvida até aqui, meu povo? Ó, tiver com dúvida,
Comenta, pode comentar aí, certo? Se não quiser falar agora também, tá lá na área de membros. Vamos seguindo. Vou tomar uma aguinha aqui para ficar hidratado. Então vamos lá, continuando. Questão 77. Isso daqui é da FGV, sim, né? Questão de classificação de contas. E agora a gente começa em um padrão de questões de classificação de conta que você tem que raciocinar um pouco. Aqui você tem que começar a pensar um pouquinho mais. Não é difícil, mas requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de prática. Vamos lá. Boa noite, grande Alexandre, beleza? Alexandre aí, para quem não conhece o Alexandre, dar uma pausazinha aqui. O Alexandre é aquele aluno que eu fiz a postagem nos stories que ele saiu em 3 semanas em contabilidade geral. Ele estava com um desempenho de 33%, ou seja, a cada 10 questões que ele respondia, ele errava 7, isso na primeira semana. E 3 semanas depois, o desempenho dele estava em 70%, em 60%. Ou seja, a cada 10 questões, 6 ele acertava, ele inverteu o jogo, aplicando o método aí. Então, vocês veem que funciona e dá resultado. Will, disponibiliza a lista com a classificação das contas do balanço patrimonial. Cara, o plano de contas, né, ele tá no edital, viu, Will? Ele tá no edital lá da FGV e, salvo engano, lá já tem também o meu plano de contas, tá? Salvo engano. Mas, tanto faz, esse que eu mostrei aqui, esse aqui é o que tá lá no site da FGV. É só você pegar lá, no final do edital. Nas últimas páginas do edital tem esse plano de contas. Então vamos lá continuando. Bom, como eu falei, esse é o tipo de questão que eu acredito também apareça na prova de vocês e que ela requer um pouco mais de atenção, não porque ela tem uma pegadinha, mas requer raciocínio ali, certo? Vamos lá. Das contas a seguir, aqui pode ser classificada como ativo circulante ou realizável a longo prazo, dependendo do prazo de realização Ou seja, nós temos aqui dessas 5 contas, uma delas ela pode ser tanto ativo circulante quanto ativo não circulante. Uma delas pode ser. Vamos lá. Disponibilidades. Caixa. Investimentos ali de 90 dias. Pode ficar no ativo não circulante? Não. Por quê? Vamos lá. No ativo circulante, anotem aí. Anota aí. Aqui é um pouco de teoria e que é importante. Você vai colocar no ativo circulante todos os bens e direitos que se espera realizar nos próximos 12 meses. Beleza? Essa palavra aqui, realizar, pessoal, é o seguinte, é transformar em dinheiro, é virar dinheiro, certo? E no ativo não circulante, a mesma coisa, todos os bens e direitos que se espera realizar após os 12 meses. Ou seja, daqui, vamos lá, fazer uma linha temporal aqui. Hoje são 19 de fevereiro de 2025. Aqui vai ser o quê? 19 de fevereiro de 2026 e aqui 19 de fevereiro de 2027. Beleza? Tudo que eu tiver lá no meu ativo, que eu tiver a intenção, que ele vá se transformar, que ele vá virar, que ele vá se realizar em dinheiro nesses próximos 12 meses, vai ficar aqui no ativo circulante. Daqui para frente, aqui ó, é ativo não circulante. Beleza? Então, dessas contas aqui, quais delas eu consigo consigo realizar tanto no curto prazo quanto no longo prazo? Disponibilidades é caixa e investimentos de curto prazo, ou seja, já é o próprio dinheiro. Então, disponibilidades não é a resposta, porque já é o próprio dinheiro, já é coisa líquida, ele já está realizado. Então, ele não é a nossa resposta. Ativo contingente. Vocês podem nem saber que conta é essa. Vocês vão ver lá no CPC 25, né? Mas se vocês pesquisarem no plano de contas, vocês nem vão encontrar ela, porque o ativo contingente ele não é contabilizado, ele somente é informado em nota explicativa. Então, o ativo contingente ele nem está no ativo circulante, nem no ativo não circulante, né? Estoques, ele pode ser. Agora, essa questão aqui, na minha opinião, ela tem um errinho. Ela tem um errinho, que é estoques. Eu posso ter um estoque de realização. Ah, desculpa, errinho não, tá tudo correto. Agora, eu que me confundi aqui. Então, estoques. Eu posso ter um estoque que seja realizado no curto prazo, ou também posso ter um estoque no longo prazo. E esse aqui é o nosso gabarito. Se vocês pensarem, por exemplo, o que é o estoque? É a mercadoria que eu vou vender para o meu cliente. Obviamente que ninguém espera demorar muito para vender um estoque, né? Mas pode existir. Então, por exemplo, um avião. Você pode ter um estoque de avião lá. Avião não vende do dia para a noite. Apartamentos também não vende do dia para a noite. Demora, né? Então, assim, você pode ter sim um estoque de longo prazo. Então, estoque ele pode ser tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Receita antecipada.
Eu também posso ter uma receita antecipada de longo prazo e curto prazo. Só que receita antecipada não é ativo. E a questão que é o que? Ativo. Receita antecipada é o que? É passivo. É uma obrigação que eu tenho. Alguém me pagou o dinheiro antecipado para eu entregar alguma coisa para essa pessoa. Então, receita antecipada é passivo. Pode ser circulante ou não circulante, só que ela é uma conta de passivo. Detalhe pequeno aqui, mais importante, nessa continha aqui, ó. Adiantamento a diretores. Cara, as bancas de concurso adoram colocar esse negócio, né? Eu vou mostrar aqui, é importante que vocês anotem isso que eu vou falar agora. Deixa eu pesquisar aqui, por favor, rapidinho. Lei 6404, cadê? Aqui, deixa eu ver se eu consigo... Copiar link para destaque. Pô, mas também esse site do governo aqui, nem para abrir em PDF. Mas vai dar certo. Tela do Mac. Pronto. Pessoal, isso daqui é a Lei 6404. Sobre aquela conta, né? Adiantamento a diretores. Perceba o seguinte. Poxa, professor, mas se eu adiantar um dinheiro ao diretor para me pagar daqui a 6 meses? Pode ser um ativo circulante. Pode? Vamos ver aqui. Vamos lá. Artigo 179 da Lei 6404. As contas serão classificadas do seguinte modo, né? No ativo circulante, blá blá. O que importa daqui, ó. No ativo realizável a longo prazo. Os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, foi isso que nós falamos agora há pouco, assim como os derivados de venda, adiantamento ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores ou participantes no lucro da companhia que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Ou seja, imagina aqui no CFC Academy, né? Eu, Felipe, sou o diretor, sou o dono desse negócio, né? E eu pego um dinheiro emprestado com o caixa do CFC Academy. Por mais que eu vá pagar esse negócio daqui a 2 semanas, ele tem que ser obrigatoriamente registrado no ativo não circulante. Não existe empréstimo, adiantamento, né, a sócios, a diretores, que não constituem negócios usuais da companhia de curto prazo. Vai sempre ser no não circulante. E a palavra-chave é isso aqui, ó. Que não constituírem negócios usuais na exploração da companhia. Porque se constituir, vai ser um banco, né? O Itaú ele pode emprestar o dinheiro para um diretor. Se ele for pagar daqui a 2 meses, vai ficar no curto prazo. Por quê? Porque o negócio da companhia, do Itaú, é emprestar dinheiro. É do Bradesco emprestar dinheiro. Então, não se aplica. Mas no caso da minha empresa, se eu pegar emprestado ou pegar um adiantamento com ela, vai ter que ser obrigatoriamente no ativo não circulante. Beleza? E é isso que está aqui, ó. Adiantamento a diretor. Eu apenas vejo um pequeno errinho, né? Como eu tinha falado antes. Por quê? Tinha que ter o complemento aqui. O adiantamento a diretor de um banco, eu acho que ele poderia ser. Mas, enfim. Como a gente, no mundo de concursos e provas, a gente tem que procurar a alternativa mais correta. Vocês têm que se acostumar com esse termo, a alternativa mais correta. Que nesse caso, a alternativa mais correta é stop. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Questão 78. Né? De acordo com a equação fundamental do patrimônio, um aumento em uma conta do ativo pode ter como contrapartida uma diminuição. Eita! Essa daqui, acho que deixa maluco aí de cabelo em pé, né? Por quê? Cara, vocês veem uma questão de contabilidade sem número, né? Até um negócio estranho, né? Um negócio, porra, ficar, caramba, tô perdido. Como é que pode contabilidade sem número? É por isso que eu falo. A galera morre de medo, é a matemática na contabilidade. Cara, a matemática da contabilidade é somar e subtrair, multiplicar e dividir. A parte mais difícil são os conceitos na parte contábil. Essa é a parte mais difícil. E a gente vai ver aqui. Equação fundamental da contabilidade. Vamos lá. Quem está lembrado aí? Quem está lembrado da equação fundamental da contabilidade? É o quê? Ativo vai ser igual ao PL, ao passivo mais PL. Essa é a nossa equaçãozinha básica da contabilidade, certo? E o que é que a questão está falando aqui? De acordo com a equação fundamental do patrimônio, um aumento em uma conta do ativo, ou seja, um aumento em uma conta do ativo, pode ter como contrapartida uma diminuição. Galera, quando vocês pegarem a questão igual essa daqui, o que é que eu recomendo? Usem valores hipotéticos. Façam hipóteses. Vamos lá aqui. Abrir mais uma paginazinha aqui. Vamos supor que esse daqui seja o balanço patrimonial de uma empresa. Ativo, passivo, PL. No ativo nós temos caixa, 10, e temos estoques, 10 também. Total, 20. No passivo nós temos fornecedores, no valor de 15. E no PL nós temos o quê? Capital social, no valor de 5. Pronto. Fechamos aqui desse lado também.
o balanço bateu bonitinho. Aí ele está falando aqui o seguinte, ó, se eu aumentar uma conta do ativo, o que é que eu posso fazer para que esse balanço continue batendo? É exatamente isso que ele está falando aqui. Vamos fazer aqui uma coisinha básica. Poxa, eu vou aumentar o meu caixa para 11. Agora o meu ativo está 21. Para eu continuar fazendo aqui, para eu continuar fazendo esse balanço bater, eu tenho que fazer o quê? Bom, eu posso aumentar aqui o meu passivo, né? Sair de 15 para 16. Aí ele vai bater. Mas por que eu não posso fazer isso? Porque está aqui na questão, ó. Um aumento em uma conta do ativo pode ter em contrapartida uma diminuição. Ou seja, eu só posso debitar o ativo e creditar o outro ativo. Por quê? Porque se eu creditar o passivo, eu vou estar aumentando. E a questão ela foi clara. Ela quer que eu apenas diminua em algum lugar, certo? Se eu aumentei o caixa, para que esse negócio continue batendo, eu tenho que diminuir onde? Diminuir o meu estoque. Aí ele vai voltar a ser 20. Eu não posso aumentar o meu passivo, porque o comando da questão é claro. Entenderam, pessoal? Questão simples, mas que você tem que ficar ligado em duas coisas. No comando da questão, ou seja, eu aumentei o meu ativo, mas tenho que diminuir em algum lugar. Eu não posso aumentar o passivo. Eu não posso aumentar em mais nada. Então, eu tenho que reduzir em algum canto. E eu tenho que reduzir somente no ativo. Porque se eu reduzir no passivo, a minha diferença vai aumentar. Se eu diminuir no PL, a minha diferença também aumenta. Então, o único lugar que eu posso diminuir para que esse balanço continue batendo, para que essa equação continue batendo, é no próprio ativo. Então, é um fato permutativo, né? Eu vou aumentar meu caixa e reduzir meu estoque. Simples assim. Beleza? Entenderam aí? Pode ficar tranquilo que algumas questões a gente viaja um pouco, mas, cara, é prática. Então veja que não tem bicho de 7 cabeças. É prática, é raciocínio, é pensar. E essa questão aqui, salvo engano, ela foi questão também de concurso público desse ano. Questão que eu acho que pode também ser cobrado no exame de suficiência. Essa questão aqui, ela com certeza pode ser cobrada no exame de suficiência. Uma questão, um nível um pouquinho maior, mas que faz todo sentido se cair algo disso, né? Então, quando aparecerem questões assim, sem números, usem valores hipotéticos. Usem valores hipotéticos, certo? Compreendido? Então vamos seguindo. Próxima questão. Essas três agora, meu povo, questões do próprio exame de suficiência. E vocês vão ver que elas são bem parecidas entre si, e que parecem com essa daqui, ó, que não é do exame de suficiência, é de concurso, mas que parece com ela. Então, veja que elas guardam, né, uma semelhança entre si. Vou tomar mais uma aguinha aqui. Vamos lá. Questão 21 do exame de suficiência, acho que foi 24.2. Vamos lá. Em 1º de junho de 24, uma joalheria adquiriu 40 anéis no valor unitário de R$ 800. O frete para entrega e o seguro do transporte foram, respectivamente, R$ 500 e R$ 1.600. Frete e seguro, 500 e 1.600. Os valores foram pagos à vista pela joalheria. O custo do estoque no balanço patrimonial da joalheria antes do início das vendas é, cara, questão tranquila sobre o CPC 16, estoques. Aqui ele está perguntando sobre o custo de aquisição dos estoques. Quem lembra a formulazinha? Quem é que lembra, né? Custo de aquisição dos estoques. Como é que a gente acha isso? Coisa simples. É o valor da nota fiscal, mais fretes, mais seguros, mais qualquer despesa, eita, que a letra tá uma beleza, qualquer despesa para colocar o estoque nas condições de venda, né? Ah, também tem o seguinte, ó, tem outro detalhezinho aqui, mais impostos não recuperáveis. Isso também vai entrar no custo do estoque. E do custo do estoque você vai subtrair desconto, abatimentos e impostos recuperáveis, certo? Felipe, quais são os impostos recuperáveis que geralmente aparecem? PIS, COFINS e ICMS. Impostos não recuperáveis, geralmente é o IPI que aparece, certo? Enfim, mas nós aqui, vou colocar aqui não, apagar não, mas nós aqui temos que informação? Nós temos o valor pago, R$ 800 por unidade, foram 40 unidades, frete e seguros, pronto. Então basta, ó, multiplicar 40 anéis vezes 800, isso aqui vai dar 32 mil, e somar 500 com 1.600 mais 2.100. Então, meu custo do estoque desses anéis é 34.100. Gabarito, letra D de dado. Cara, custo do estoque, questão que para calcular custo de estoque, custo de imobilizado, também, mais uma vez, vai cair na sua prova. É algo certo. Então, vocês que estão aí com medo da prova,
Cara, são esses assuntos que vocês têm que dar o gás, certo? Não é à toa que foi o primeiro que eu trouxe aqui, porque eu sei que isso daqui tem que ficar bem consolidado na sua mente, certo? Essa parte de classificação de contas, custo de estoque, custo mobilizado. A gente vai ver ainda, né, mais questões em outros dias, mais questões de mobilizado em outros dias, mas isso aqui tem que ficar sólido, né? Não ache que você, eu não estou aprendendo custos. Cara, você vai aprender custos, mas se preocupe primeiro em dominar isso daqui. É porque às vezes a gente negligencia pontos básicos como esse, que são questões que a gente sabe que vai cair na prova, em detrimento de assuntos que talvez a gente nem tenha certeza que vai cair e que às vezes se cair a gente erra. Isso daqui eu sei que vocês não vão errar. Eu sei que vocês não erram isso daqui. Então é por isso que é muito importante dominar essa base. Depois vocês vão lá para custos, depois vocês vão lá para controladoria, depois vocês vão lá para qualquer outra coisa. Mas a base tem que estar bem feita. Isso daqui é a base, certo? Então vamos continuando. Próxima questão, também do exame de suficiência. Eita, essa daqui é top. Essa daqui é top. Despesa antecipada. Quem é que tem medo de despesa antecipada aqui? Todo mundo, as pessoas têm medo de despesa antecipada, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Vamos lá. Em 1/5 de 2022, uma loja de roupas pagou 180 mil a terceiros referente a um aluguel antecipado de 3 anos do imóvel, onde funcionava sua loja, contados a partir da data do pagamento. Em 31 de dezembro de 2023, a despesa antecipada de aluguel no ativo realizável a longo prazo da loja era... Pessoal, atenção ao comando. Essa daqui eu confesso que eu errei. Esse aqui eu errei quando estava respondendo, porque eu não observei isso daqui. A questão quer saber o saldo no ativo realizável a longo prazo. Lembra lá que a gente falou sobre ativo circulante e ativo não circulante? Pronto. O ativo realizável a longo prazo está aqui dentro do ativo não circulante, que é tudo aquilo que eu vou realizar 12 meses depois da data do balanço. Vamos aqui primeiro organizar os dados. Bom, o valor do aluguel foi 180 mil para 3 anos, que também são conhecidos como 36 meses. Isso daqui vai dar uma despesa com aluguel de 5 mil reais. Show de bola? Beleza. O aluguel ele começou a contar quando? Começou a contar no dia 1º de maio. 1º de maio de 2022. Então nós temos o quê? 1º de maio de 2023, 1º de maio de 2024 e 1º de maio de 2025, né? 1 ano, 2, 3, isso mesmo. Pronto. Certo. Aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter maio até dezembro, né? Em 2022. Aqui eu vou usar 8 meses. Aqui eu vou usar 12 meses. Aqui eu vou usar mais 12 meses. 24, 32 meses, isso. E aqui 4 meses, né? Que eu vou usar esse aluguel pago de forma antecipada. Show de bola? Tranquilo até aqui? Beleza. Só uma questão com relação a despesas antecipadas, como é que funciona, né? É o seguinte, quando você contrata um seguro de um carro, quando você contrata a assinatura de uma revista, nem sei se as pessoas ainda assinam revistas, mas enfim, você paga, vou mudar aqui a tela, você paga para poder receber aquelas revistas na sua casa. Eu lembro que eu assinei em 2012 a Exame, sei lá, a revista Exame na banca era uns 13 reais, a revista Exame. E eu assinava e recebia cada uma delas por 6 reais mais ou menos. Então eu pagava tudo de uma vez só para garantir aquela entrega para mim, nos próximos 12 meses. Pronto, quer um exemplo? O curso de vocês, o método 3R. A maioria de vocês pagou o acesso por 1 ano. Tem um acesso vitalício, mas pagou o acesso por 1 ano. Ou seja, a cada 1 mês, vamos supor que foi, na conta rápida aqui, foi R$1.000, a cada 1 mês você vai consumir 1/12 desses R$1.000, né? Então assim, você vai consumir mês de janeiro, 1/12 de 1.000, mês de fevereiro, mais 1/12. Então isso é uma despesa antecipada. Você paga primeiro e depois você usufrui. E quando você usufruir daquela despesa, daquele bem, daquele direito, aí esse direito ele vai sair do ativo e vai para a despesa, certo? Quando você paga sem ter utilizado ainda, você registra no ativo. Vira despesa antecipada, vira um direito seu de utilizar
aquele negócio. Vocês têm o direito de utilizar o método 3R por um ano. Então, não está contabilizado no ativo de vocês lá o valor cheio e todo mês 1/12 vai sendo baixado para despesa. É basicamente assim que funciona a despesa antecipada. Então vamos lá. Então eu sei que eu em 2022 vou utilizar o quê? 8 meses, em 23 12 meses, em 24 mais 12 meses, em 25 só 4 meses. O que a questão está pedindo? Ela quer saber o seguinte: em 31/12 de 2023, ou seja, aqui, quando acabar o ano de 2023, esse valor que eu tenho a utilizar aqui, desses 16 meses, como é que ele vai estar contabilizado? Eu sei que vai ter uma parte contabilizada no ativo circulante e outra no ativo não circulante. Mas a pergunta é, quanto? Vamos lá. Quanto foi o contrato? 180 mil. Aqui nós temos 20 meses. 20 meses eu já usei 100 mil reais. Já passou, já foi para despesa 100 mil reais. Já acabou. Agora aqui eu tenho esse restinho, tenho mais 16 meses. 16 vezes 5, eu ainda tenho 80 mil reais aqui em ativo em despesa antecipada. Lembra lá do que a gente falou sobre ativo circulante, ativo não circulante, que o ativo circulante é tudo aquilo que vai se realizar nos próximos 12 meses? Então aqui em 31 de dezembro de 2023, eu vou ter o quê? 12 meses de 2024 e 4 meses de 2025. Ou seja, então vou ter aqui 12 meses vezes 5 mil, eu vou registrar 60 mil aqui no ativo circulante e esses 4 meses de 2025 no ativo não circulante, 20 mil reais. E aqui é a nossa resposta, gabarito, letra B de bola. Deu para pegar aí, pessoal? Compreendeu bem? Eu sei, pronto, despesa antecipada é um assunto também que viaja um pouco. Você tem que ter essa noção de ativo circulante e ativo não circulante com relação à despesa antecipada, senão você se perde, né? Mais uma vez, prática, né? Resolvam mais questões, né? Tragam mais dúvidas, que é assim que a gente vai pegar. Mas isso é a melhor forma que eu tenho para passar para vocês o conceito de ativo circulante e não circulante e aplicação disso em despesa antecipada, certo? E a nossa última questão que já a premonição aqui que vai cair, certeza, CPC 27. Então, se liga, pessoal. Vocês estão vendo que tem poucos cálculos, não tem muito cálculo. Tem números, às vezes nem número tem. Essa aqui é uma outra questão, que é teoria pura. Então, assim, não negligencia a teoria. CPC 27. Conceito de ativo imobilizado. A chance de cair é muito alta. Um hospital localizado no centro da cidade adquiriu um terreno ao lado do seu prédio para construção de estacionamento, para ser utilizado exclusivamente pelos pacientes de modo a oferecer o melhor atendimento. No balanço patrimonial do hospital, o terreno deve ser classificado como imobilizado, a longo prazo, propriedade para investimento, ativo não circulante mantido para venda. Galera, imobilizado, aqui não tem nem muito o que pensar. Se falasse o seguinte, o hospital comprou para alugar, para receber como aluguel, aí seria aqui, ó, aqui, propriedade para investimento, que não foi o caso. E inclusive fica a dica, ó, pessoal. Fica a dica, certo? A FGV gosta muito de questões desse sentido, de misturar imobilizado com propriedade para investimento. Então fiquem atentos a isso daí. São duas normas que são complementares e que costumam cair bastante, certo? Costuma cair bastante. Então é isso, meu povo.